Oi, eu sou a Jaine, bem-vindos ao canal Bobolocos Biscuit. Essa é a primeira aula desse passo a passo da Branca de Neve Chibi. Esse projeto é ideal para quem está começando no Biscuit e quer aprender com calma do zero. Eu vou mostrar todos os materiais que vamos usar e como vamos fazer o esboço da peça. E aí a gente vai começar a modelar o rostinho. Então prepara seu espacinho, se inscreve aqui no canal e vem modelar comigo. Essa é a lista de materiais que vamos precisar para fazer a peça. Eu sei que de início parece muita coisa, mas é porque muitos dos materiais que vamos utilizar aqui poderemos utilizar em várias outras peças em biscuit. E para trabalhar com biscuit, você vai precisar de uma mesa ou uma bancada lisa e plana. E para que o biscuit não agarre, você vai precisar de uma superfície plástica. Eu utilizo toalha de mesa transparente, ou você pode utilizar também papel contact. Vou deixar disponível na descrição do vídeo os links das lojas onde eu compro esses materiais na Shopee. Agora vamos começar o esboço. Lembrando que não é uma aula de desenho. Vamos usar apenas como referência para o tamanho, a proporção da nossa personagem. Então fiz uma linha de 5 cm e tracei outra de 4,5 cm, formando ali uma cruz. Depois eu contornei esse desenho, fazendo um círculo que vai ser o formato da cabeça. Aí fiz uma segunda linha horizontal com 0,8 centímetro de distância da primeira. E tracei ali no meio dos olhos 1 centímetro. E mais 1 centímetro para a direita e 1 centímetro para a esquerda, que vai ser a posição dos olhos. Depois eu reforcei ali o formato do rosto, fazendo bochecha, queixo. Depois também fiz o formato das orelhas, que é meio círculo para um lado, meio círculo para o outro, ali na altura dos olhos, até mais ou menos onde vai ser o nariz. Eu desenhei o narizinho, a boquinha, mas é opcional, não precisa desenhar o nariz e a boca, é só mesmo para poder ter uma noção. Eu desenhei ali onde vai ser o pescocinho, bem pequeno, não precisa ser nada exagerado. E tracei uma linha de 10 centímetros, que vai ser o tamanho do nosso corpinho. Depois disso eu fui fazendo um formato parecido com uma ampulheta, mais ou menos assim, para dar o formato do corpinho. E depois fiz um triângulo embaixo, que vai ser onde seria o encaixe das pernas. Aí eu vi que eu tinha feito tudo torto, apaguei, comecei de novo. Quando eu tô fazendo o esboço, geralmente é assim, eu vou tentando, vou ajustando uma coisinha aqui, uma coisinha lá, até ficar do jeito que eu quero. E utilizando esse Vzinho que a gente fez para dividir o quadril das pernas, eu venho fazendo o desenho da perna, quase como se fosse duas linhas retas. Só que, em vez de ser duas linhas retas, ela começa um pouquinho mais grossa e afina um pouco no final. Ali que é onde seria o tornozelo, né? É grossa na coxa e fina no tornozelo. Mas não muito, porque a nossa personagem tá baseada na versão mais fofa da Branca de Neve. Aí eu lembrei que eu esqueci de passar as medidas, mas aí tá a medida. Foi 2 centímetros de largura que eu fiz no nosso corpinho. E a primeira parte tem 4 centímetros, que é a parte do tronco. As pernas vão ter 5 centímetros e o pezinho vai ter 1 centímetro, que aí vai dar nossos 10 centímetros de corpinho. Se você teve alguma dificuldade em fazer essa parte do tronco do corpo, eu mostrei uma maneira alternativa. Você vai fazer um retângulo e na parte final desse retângulo, você vai fazer duas linhas curvas, de um lado e do outro, uma de cada lado, fazendo assim o formato do corpinho que a gente quer.
Eu apaguei essa parte ali do ombro porque foi muito reto e fiz ali um pouquinho caído para poder fazer o formatozinho assim do corpo mais bonitinho. Agora pro bracinho a gente vai fazer esse formato. Um pouco mais grosso em cima, onde é o braço, e um pouco mais fino ali, onde é o antebraço. E ali no meio tem uma leve curvatura que seria onde seria o cotovelo. Vai ter 4,5 cm. E a mãozinha vai ter 1 centímetro de altura. Vou desenhar ali maior para poder vocês visualizarem melhor. Aí eu fiz esse formato que vai ser a palma da mão. Com esse formato, eu venho desenhando ali o formato do dedão. Aí eu vou ajustando, apago, faço de novo, até ficar um formato melhorzinho no dedo. Aí agora eu começo a fazer o desenho dos outros dedos, fazendo esse formato aí. Começo com o dedo mínimo, que ele é o menorzinho. Depois o dedo anelar, que é maior que o dedo mínimo. O dedo médio é maior que esses outros dois dedos. E aí, por último, o dedo indicador, que fica entre o anelar e o dedo mínimo ali, o tamanho dele. Aí eu fiz o desenho da mão direita e esquerda de 1 centímetro, que vai ser o tamanho da mão do nosso personagem. E esse é o desenho que a gente vai usar como esboço. Vamos começar agora a modelar o rostinho da nossa Branca de Neve. Para isso eu usei papel alumínio, mas você pode usar também bola de isopor de 30 milímetros. Aí usando esse papel alumínio eu fiz essa bolinha. Aí depois eu uso aí o nosso esboço para poder ver se o tamanho tá certinho. Dou uma pressionada ali para não ficar redondo, para poder ter onde posicionar a peça. E aí eu vejo que o tamanho tá bom, porque depois vem uma camada ali de massa no tom de pele claro. Aí usando a massa para biscuit no tom de pele claro, eu pesei para vocês terem a referência do peso, de 24,85 gramas. Normalmente eu não faço pesando a parte da cabeça, tronco, eu não faço pesando. O que eu peso são os braços, as pernas, para poder ficarem proporcionais. Mas como eu tô fazendo aqui o vídeo para vocês, eu preferi pesar para vocês terem a referência e usar o peso, caso deseje. Aí nessa parte eu tô tentando manusear a massa para biscuit, só que como tinha massa para biscuit agarrada na minha mão, eu precisei lavar a mão e voltar. O biscuit é muito importante você sempre manter a mão limpa. Se agarrar massa, qualquer coisa, você precisa sempre lavar a mão para poder manusear ele bem. Aí eu fiz uma bolinha com essa massa que a gente pesou e fui encaixando aí, cobrindo todo o papel alumínio. Todo pelo menos na parte da frente, né? Essa parte de trás, se ficar descoberta, não tem problema, porque vai ser onde a gente vai colocar cabelo depois. Aí eu venho alisando e fazendo a modelagem que eu preciso. Aí nessa parte você vai usando a palma da mão, vai usando ali os dedos para poder alisar bem, ficar bem uniforme a sua peça. Igual eu tô mostrando aí durante o vídeo. E para facilitar ali a parte que eu vou modelar o queixo, eu usei essa base de acrílico. Fui fazendo ali tipo um triângulo para formar a parte do queixo, para onde vai para a bochechinha ali. Aí eu aproveito também para deixar ali o rosto mais com formato. Aí com o cabo do pincel modelador, eu passo uma marcação no meio desse rosto, bem no meio mesmo. Aí a parte de cima eu vou apertando para afundar, que aí vai ser a divisa de onde vai ser os olhos, da bochecha e a boca. Aí eu vou alisando essa parte. Uma coisa que é muito importante no biscuit é alisar bem a peça. Sempre que você fizer a marcação, depois você vai precisar vir alisando, alisando, até ficar no resultado satisfatório. Feito isso, vamos fazer o nariz. Ali onde ficou o altinho, a gente vai apertar ali bem no meio, para poder fazer essa subidinha ali de leve, onde vai ser nosso narizinho. No estilo chibi não é necessário fazer nariz, é opcional, mas eu gosto de dar esse detalhe nas peças. E aí, como eu falei anteriormente, vai alisando para tirar todas as marcações que tiver na peça, até ficar no resultado satisfatório. E esse barulho que vocês estão ouvindo de fundo é chuva, porque começou a chover. Se eu for esperar parar para gravar o vídeo,
esse vídeo não vai sair. Então, eu decidi gravar assim mesmo. Então, me desculpem se estiver atrapalhando. E eu tô deixando essa parte de alisamento, onde eu tô ajeitando a peça, sem corte, para mostrar justamente que é paciência. Trabalhar com biscuit é ter paciência, para poder a peça ficar com acabamento bom e bonito. Aí você vai ajeitando, vai arrumando onde você vê que é necessário arrumar, onde tiver amassadinho. Vai dando aquele acabamento para poder ficar um resultado bonito. Feito esse processo, você vai conferir no esboço que a gente fez se o tamanho ficou certinho. E aí é a hora de deixar essa peça secar de um dia para o outro. Você pode deixar ela assim, com essa parte para baixo e a parte que a gente fez o rostinho virado para cima, secando em cima de uma superfície lisa ou colocar em cima de um isopor. Por hoje é isso, espero que tenham gostado. No próximo vídeo eu vou ensinar como fazer a pintura do rosto e a colocação das orelhinhas. Obrigada, tchau, tchau!